Amém. Graça e paz, queridos. Bom dia. Que bom que você está aqui. Essa manhã é especial. Nossas crianças estão ali. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Sempre com temor e algum tremor que nós subimos essa plataforma para abrir a nossa Bíblia, mas também a nossa boca, na certeza de que Deus usa o fraco, Deus usa o pobre, e é nessa expectativa que eu te convido a ler esse texto comigo. Eu li esse texto no decorrer dessa semana, em uma das minhas devocionais, e ele ecoou no meu coração, especialmente quando eu atendia uma pessoa essa semana, no meu trabalho, e esse homem muito rude, aos gritos, disse que daria um tiro na minha cara, se eu não fizesse o que ele estava mandando. E eu lembrei de que eu sou santo, e o convite do discípulo, da discípula de Jesus, é para que ele tenha uma vida de santidade. Eu não sei qual é o subtítulo que esse texto traz na sua versão. Na minha ela diz assim: a santidade na vida. Não diz santidade na igreja, não diz santidade na célula, não diz santidade no discipulado, mas nos convida a uma santidade na vida. Eu leio esse texto na Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar na sua versão. O texto exposto também é na Almeida Atualizada, e diz assim a carta de Pedro: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus. Está batendo um vento aqui para mim, eu não sei se é a minha folha está virado para, eu acho que é o ventilador, pastor, esse daí. Vamos recomeçar, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Ó Deus, o nosso coração está receptivo. Nós queremos levar, ó Deus, cativo a obediência do Senhor, todas as nossas emoções, as nossas inquietações, as nossas ansiedades, seja com o almoço, seja com o dia que irá se seguir, com as pessoas com as quais nós estaremos. Nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Por isso nós abrimos a nossa Bíblia, mas também o nosso coração, na certeza de que a boa semente do Evangelho, ó Deus, ela dá frutos, e esses frutos, ó Deus, guiam os nossos passos. É nessa dependência, nessa convicção que nós estamos, ó Deus, reunidos nessa manhã, Pai. Fala conosco, continua a falar ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Verso 13: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos você também em tudo o que fizerem, inclusive quando o cara disser que vai dar um tiro na sua cara, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, passageiras, que se perdem, como a prata e o ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, aleluia, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de cada um de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, em qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês
estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem e amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém, queridos? Certamente, se você tivesse que responder uma gincana bíblica, complete a frase: Deus é, você diria o quê? Deus é amor. Para o judeu, essa resposta seria um pouco diferente. Deus é, ele colocaria santo. Na verdade, ele colocaria santo, santo, santo. Esse texto é uma convocação de Pedro, e é difícil para a gente imaginar esse contexto, porque trata-se de uma igreja perseguida no primeiro século, uma igreja que está sobre a ameaça do Império Romano, e essa igreja se reúne nas casas, e alguém precisa tirar uma cópia dessa carta que nos chega às mãos, para que essas células, para que esses pequenos grupos tenham acesso a essa carta. Essa carta é uma carta chamada católica, ou uma carta universal. Ela deve ser lida nas casas onde os irmãos se reúnem. Não havia templos, os irmãos estavam perseguidos, eles eram uma minoria, era um grupo marginalizado, e esse é o primeiro desafio. Hoje nós somos um grande grupo, aliás nós somos maioria, né? Ainda ontem um pastor dizia que indicou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós somos uma maioria que senta para almoçar com o prefeito, com os candidatos a prefeito. Nós somos uma maioria que usa a nossa influência. Talvez esse seja o primeiro desafio de um povo que é marginal, que está se reunindo nas casas, que não tem templo, e é nesse contexto que esse povo recebe essa carta dizendo: olha, sejam santos. E queridos, aqui talvez seja um segundo e não tão diferente desafio. Qual é a percepção que você tem do que significa ser santo? O que significa ser santo? Qual o significado dessa expressão santo? E nós olhamos para a Madre Teresa de Calcutá, nós olhamos talvez para a nossa avó que orou por nós, nós olhamos talvez para as nossas crianças que estão ali, tão ingênuas, tão sinceras, e nós temos uma concepção religiosa de uma santidade que é algo inacessível para nós, que somos ameaçados de levar um tiro na cara, ou que somos confrontados nos nossos desvios de caráter. O que significa ser santo? E é sobre essa santidade que eu queria pensar com você nessa manhã. Como nós podemos ser santos no mundo que é mau? Como nós podemos ser santos no mundo que nos convida o tempo todo para corrupção? Como nós podemos ser santos no mundo em que, ou no Brasil, em que prevalece a lei de Gerson? Leve vantagem em tudo que você puder. Como ser santos? Pedro estabelece algumas balizas para que a gente seja santo, ainda que continuemos sendo pecadores. E é interessante que ele começa dizendo: olha, sejam sóbrios. Sóbrios é alguém que não está embriagado de si, ou não está sob efeito de algum tipo de droga. Ele diz: olha, sejam sóbrios. Se vocês querem santos, esperem. Ou ele diz: esperem inteiramente no que, irmãos? Na graça de Jesus. Querido, isso me é libertador, porque quando aquele homem disse que queria dar um tiro na minha cara, a minha vontade era de dar um tiro primeiro, ainda que eu não tenha arma. E Pedro está dizendo que essa santidade não está nas minhas emoções, mas me convida a ser sóbrio, e que eu espere exclusivamente ou inteiramente, na minha versão, na graça de Jesus. É a graça de Jesus, é o amor de Jesus, é o favor de Jesus que faz de nós santos, querido. Não é a nossa força, não são as nossas emoções, não é nem sequer a nossa resolução, a nossa decisão de ser santo.
Porque continuamos sendo pecadores, porque a nossa natureza continua sendo inclinada à maldade. Sabe, querido, a santidade não depende dos nossos méritos, porque se dependesse, irmãos, o amor de Deus estaria condicionado a isso. E Ele diz que o amor dele, ele é incondicional. A santidade, ela está para além das minhas forças ou da minha decisão. E perceba, querido, quando eu falo de ser santo ou de santidade, o nosso foco não pode estar virado para a condição de pecado. Quando nós falamos de santidade, é um convite para que a gente tenha um relacionamento com Jesus, porque Pedro diz: prepare o seu entendimento, ou diz o seguinte: arregace as suas mangas. Se fosse na versão nossa, arregace as mangas e entenda, e sejam sóbrios, esperem exclusivamente na graça que está sendo trazida. Olha só, sendo trazida, está acontecendo, é gerúndio, na revelação de quem, irmãos? De Jesus. A nossa santidade, querido, está exclusivamente assentada na revelação do Filho de Deus. Sabe, querido, o filho pródigo, quando ele deixa a casa do pai, ele diz: pai, eu queria que o senhor tivesse morto, mas já que o senhor não está morto, dá a minha parte, eu vou viver da forma que me agrada. E ele sai, e nós conhecemos a história, irmãos. Ele vive dissolutamente, ele faz o que ele tem que fazer, ele curte a vida, mas chega um momento em que o texto diz que ele cai em si, e ele lembra que o pai dele é bom, irmãos. Ele não lembra que na casa do pai dele tinha comida de sobra. Ele não lembra que na casa do pai dele ele fazia barba. Ele não lembra que a cama era limpa. Ele lembra que o pai era bom, irmãos. O pecado do pródigo, irmãos, foi romper um relacionamento, dizer assim: papai, eu não quero me relacionar com o senhor, eu quero só o que é bom, me dê a herança, me dê os recursos, me dê a vida que eu quero viver, sem prestar conta. Perceba, querido, a santidade, ela está assentada inteiramente na graça que é revelada, que está sendo trazida e revelada em Jesus Cristo. Você é santo não pelos seus méritos, queridos. A santidade não é uma obra que nós fazemos, assim como a salvação não é por merecimento, é graça. Lutero, irmãos, estava um dia viajando e ele enfrenta uma grande tempestade, irmãos, os raios estão caindo, e ele faz um voto, dizendo: Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou entregar a minha vida, eu vou para o mosteiro, eu quero ser santo, eu vou entregar tudo que tenho e vou ser padre. E ele não morre, irmãos, e ele faz uma barganha com Deus, ele vai para um mosteiro, e lá, irmãos, ele se penaliza, ele se autoflagela, e os monges contavam que o Lutero o tempo todo procurava os monges para confessar pecados banais. Talvez não exista, irmãos, um lugar tão psicótico do que os mosteiros e os seminários, onde as pessoas se degladiam, onde as pessoas mutilam seus genitais em busca de uma pseudo-santidade, de um isolamento. E Lutero percebe uma instituição que está vendendo a salvação por dinheiro. Lutero conhece uma instituição que está dizendo que o dinheiro pode salvar as pessoas, aliás, pode arrancar as pessoas do inferno. Porque a santidade não está nessa reunião. A santidade não está num lugar, ela está revelada na graça de Jesus na sua vida. Ah, queridos, se não fosse essa graça, nenhum de nós estaríamos aqui. A primeira baliza que Pedro nos coloca em uma vida de santidade é a graça e o amor de Deus.
No verso 17, ele estabelece uma outra baliza que nos é fundamental para que a gente continue nessa graça. Vamos fazer um teste? Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ele está dizendo que nós temos uma peregrinação, nós temos um caminho a seguir, e esse caminho deve ser balizado pelo temor do Senhor. Se ser santo, perceber que a santidade não tem a ver necessariamente com o pecado, mas com a minha relação com Deus, talvez o temor seja um outro desafio, porque nós estabelecemos uma relação de temor que significa medo, irmãos. Eu tive o privilégio de trabalhar com um senhor mais velho que eu, e eu nunca conheci uma pessoa tão íntegra na minha vida, honesta com seus compromissos, uma pessoa generosa. Eu estou dizendo de um ambiente de trabalho, onde as relações costumam ser muito conflituosas. Ele foi criado numa igreja tradicional, ele foi ensinado a temer o Senhor, mas um dia ele me contava que quando chovia muito, ele se enfiava debaixo da cama e ele chorava, porque os pais diziam que Jesus estava voltando. E aquele temor, aquela reverência que foi ensinada no coração dele, se transformou em um medo, de uma fobia, irmãos. João nos diz que o perfeito amor lança fora o medo. Esse temor, irmãos, é resultado de um relacionamento com Deus. Esse temor não tem a ver com os nossos recursos, ou com o que Pedro chama aqui de ouro ou prata, mas tem a ver com o sangue de Jesus. Sabe, querido, você pode usar o seu ouro e a sua prata para fazer uma terapia de casal, e talvez ela te ajude. Você pode usar o seu ouro e a sua prata para consultar os melhores médicos da cidade, fazer a cirurgia que aumente a sua autoestima. Você pode visitar o melhor psiquiatra dessa cidade com o seu ouro e a sua prata. Mas o seu ouro e a sua prata não cumprem o papel do sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus, irmãos, pode curar o egoísmo do nosso coração. Somente o sangue de Jesus, irmãos, nos faz liberar perdão sobre a vida do outro. Você pode anestesiar as suas dores e os seus sofrimentos com o seu ouro e a sua prata, mas só o sangue de Jesus pode criar na sua vida esse temor, essa reverência, esse desejo de se relacionar com Ele. A santidade, querido, nos salva das futilidades da vida. Eu percebi que eu não sei usar a rede social, irmãos, e que a rede social faz de mim uma pessoa pior. Eu estou há alguns meses, talvez um ano já, sem entrar no meu Instagram, porque eu percebi que o tempo que eu perco lá não edifica a minha vida. Talvez você saiba lidar muito bem com isso. Eu estou revelando que isso rouba um temor do meu coração, e eu prefiro me abster. Talvez você tenha coisas que você precisa se abster por temor, para que a sua santidade não seja comprometida. Talvez a sua fraqueza seja outra. Pedro diz que nós temos que ter temor em nosso coração. Eu tenho um filho que vai fazer 12 anos, irmãos. Eu já não o disciplino com vara há muitos anos, mas ele sabe no meu olhar quando ele me decepciona. Eu não preciso dizer nada. Ele disse para mim: pai, você está chateado comigo? É dessa reverência e desse temor de romper um relacionamento com o pai que Pedro está dizendo. A baliza é a graça, a baliza segunda é o temor, e há uma terceira baliza
para que a gente tenha uma vida santa, para que a nossa santidade se manifeste na nossa vida cotidiana. Verso número 22: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. A graça, o temor e o amor são balizas que nos fazem permanecer santos. É interessante, irmãos, que se nós pudéssemos continuar lendo essa carta, Pedro vai dizer no capítulo 2 das nossas relações de subordinação, as nossas relações no trabalho, a nossa relação na escola, pessoas que têm autoridade sobre nós, e ele nos convida a ser santos nesses relacionamentos, com o seu patrão, com o seu coordenador. Seja santo. No capítulo 3 ele vai dizer das relações domésticas, do marido, da mulher, do lar. Seja santo. No capítulo 4, irmãos, ele vai dizer das pessoas de fora, e ele vai dizer algo que é brilhante. Diz: olha, o amor cobre uma multidão de pecados, portanto sejam hospitaleiros, recebam as pessoas, façam isso sem murmurar, porque isso vai glorificar a Deus. Ele fala das relações de subordinação, ele fala da nossa casa, ele fala daqueles que são de fora, e é somente no último capítulo, irmãos, que ele vai falar da igreja. Ele vai dizer assim: façam não por ganância. As relações que nós estamos subordinados, as relações domésticas, aqueles que são de fora. Somente no final do capítulo, irmãos, no final do livro, ele vai dizer da igreja: não faça nada por ganância. Que esse amor não seja fingido, que ele seja intenso. Por isso nós estamos juntos toda semana, irmãos. Por isso que nós estamos toda semana sujando a casa de alguém. Por isso que toda semana a gente está deixando uma sujeirinha lá no banheiro da casa de alguém. Por isso que toda semana a gente está sentando para tomar café junto e falar: como é que está a sua vida? Para revelar as nossas fraquezas. Porque não há, irmãos, espaço para fingimento numa relação dessa natureza. Irmãos, isso aqui é muito bom, o que nós estamos vivendo aqui nessa manhã é extraordinário. Mas Deus nos convida a viver no ordinário. Achar um tempinho na sua agenda para orar com alguém. Abrir a sua casa, irmãos, aquilo que lhe é mais pessoal, para receber um pequeno grupo. Eu repito, irmãos, essa é uma carta que é escrita para a igreja que está na casa, não tem templo. Os irmãos estão sendo perseguidos. A qualquer momento os soldados romanos poderiam bater a porta desse povo dizendo: acabou. Não há espaço para fingimento, irmãos, numa relação olho no olho. A nossa santidade passa pela nossa comunidade. Quando nós furamos a bolha das pessoas que só concordam conosco, que pensam exatamente como a gente, ou que têm os mesmos projetos que a gente, no trabalho, na família, a santidade fura essa bolha e nos convida a caminhar e amar pessoas que são extremamente diferentes de nós. Versos de 23 a 25, e eu encerro aqui. Porque vocês foram regenerados não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A nossa santidade tem 4 balizas, irmãos. A primeira é a graça. Se eu não entender, se eu não mergulhar nesse amor. A segunda é um temor, uma reverência que me faz valorizar essa relação com Deus. Eu não peco porque eu serei pego pelo código
de processo criminal. Eu não peco porque eu estarei abrindo mão de desfrutar do abraço, do cuidado, do favor desse Deus que é Pai. O amor de uma vida comunitária, para revelar as nossas vulnerabilidades, e a palavra de Deus. Jesus ora por você e por mim, irmãos. João capítulo 17, Jesus faz uma oração por você e por mim, e ele diz assim no verso 15: eu não peço que tire ele, ela do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele diz no verso 17, orando por mim e por você: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Sabe, querido, a palavra precisa deixar de estar gravada nessa folha, para estar gravada no meu, no seu coração. Quando nós transferimos isso que é de papel para a carne do nosso coração, a vida se torna mais bela. Escritas pelo Espírito Santo, selado no seu e no meu coração. Quando nós valorizamos essa palavra, nós não ficamos na expectativa da oração mágica, nós não ficamos na expectativa do pregador ou da pregadora ungida, ou da profetisa que vem na próxima reunião, porque essa palavra está selada em nosso coração. Ela baliza uma vida santa. Santo significa kadosh, separado. A Bíblia relata homens que foram separados. Sansão, nazireu, consagrado desde o ventre da mãe. A Bíblia conta a história de um garotinho que ainda pequeno foi entregue para morar no templo, irmãos. Samuel. Pessoas que foram separadas da sua família, da sua nação. Abraão, sai do meio da sua parentela e some, porque você é separado. Mas sabe o que Jesus faz, querido? Ele se mistura. Ele está com a galera de Betesda, o tanque dos moribundos, dos lascados, dos feridos. Mas ele dá atenção também para o homem, o Alexandre de Moraes da época, Nicodemos. Ele diz: ah, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Como que eu faço isso, Jesus? Eu volto lá no ventre da minha mãe? Não, você não entendeu. Jesus foi chamado de comilão e beberrão, irmãos. Você percebe como Jesus não cabe nesse protótipo de santidade meu e seu? Você percebe como essa é uma pseudo-santidade que nos é inatingível? Jesus não cabe, irmãos, nesse protótipo de santo, porque Ele se entrega, porque Ele ama. O temor do seu coração nunca lhe foi tirado. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Que temor é esse, irmãos? Mas que seja feita conforme a sua vontade. Você percebe como esse protótipo de santo, do mosteiro, do seminário, da minha igrejinha, não cabe em Jesus Cristo de Nazaré? A santidade, irmãos, é um selo. Todos aqueles que foram salvos no sangue de Jesus. Eu queria que você saísse aqui dessa manhã, batendo no seu peito e dizendo: eu sou santo. Não porque eu sou bom, pelo contrário,
porque eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para me dar salvação, e ao me dar salvação, Ele sela no meu coração, que eu sou santo. Queridos, Paulo escreve para a igreja mais carnal da Bíblia, ele começa dizendo assim: aos santos, santificados em Cristo. Vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Vocês não são santos pelos seus merecimentos, vocês são santificados em Cristo. Não estou te convidando a ser santinho do pau oco, não, irmãos. Não. Estou te convidando a perceber que aqueles que são salvos são santificados em Cristo Jesus. Amém? Se você não é salvo, querido, entrega a sua vida para Jesus hoje. Diga assim: Jesus, eu entrego, lava-me com o teu sangue, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Santo não porque eu sou bom, mas santo porque o Senhor é santo. Você pode ficar de pé? Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Ao pecar, irmãos, você não deixa de ser santo. Você é um santo que está pecando. E a sua santidade, irmãos, te faz te prostrar diante de Deus e confessar os seus pecados. O filho pródigo, irmãos, não voltou para a casa do pai, ele voltou para o pai. E ali sai um discurso, irmãos, ali. Quando o pai vê ele, irmãos, ele se lança nos braços. Ele abraça, ele beija. Aquele filho barbudo, sujo, irmãos, que estava lá no meio do lixo. E ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E ele manda trazer roupa limpa, ele manda buscar sandálias, ele coloca um anel no dedo, porque ele estava restaurando a relação com o seu filho santo. O Evangelho é um convite para que a gente seja santos, santificados em Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua família, coloque as suas emoções. Eu sou santo porque Ele é santo. Você não é santo pelo seu merecimento, pela sua força, pelo seu dízimo, pela sua oferta, pelo seu ministério. Você é santo porque Ele é santo, e nele nós somos santificados. Santificado seja o nome do Senhor na sua vida. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai. Nós queremos viver, ó Deus, para além da religião, para além desse momento, para além dessa reunião. Queremos, Pai, que nas adversidades da vida, nos conflitos, nós sejamos tomados, ó Deus, por essa santidade, Pai. Não queremos ser os santinhos do pau oco, não queremos apontar o dedo, não queremos mandar, ó Deus, para o inferno aqueles que o Senhor, ó Deus, nunca mandou. Tira do nosso coração todo medo dessa relação, todo espírito, Pai, que nos coloca na defensiva, de nos lançar, ó Deus, nos braços do Senhor. Devolve-nos roupas limpas, Pai. Nós queremos voltar para os braços do Pai. Coloca-nos, ó Deus, sandálias nos pés. Os nossos pés por vezes estão sujos da caminhada, e anel nos dedos, porque nós estávamos mortos e ressuscitamos, estávamos perdidos e fomos resgatados, Pai. Nós queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome, queremos, ó Deus, balizar as nossas vidas, ó Deus, nessa graça que nos faz santo, nesse amor não fingido, Pai, e nessa palavra que tudo passa, mas ela permanece para sempre, que ela seja cravada em nossos corações. Tua palavra é nos que santifica, Pai. Tua palavra é que nos conduz em toda a verdade, ela é a luz, ela é o pão. Obrigado, Senhor, porque no Senhor nós somos santos. Somos, ó Deus, nação santa, povo adquirido, Pai, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das mais densas trevas
para a maravilhosa luz. Nós queremos viver nessa luz, Pai. Muito obrigado por tão grande amor. Faz de nós esse povo santo, esse povo, ó Deus, que ama, que avança para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado. Nós oramos assim, na certeza do Teu amor, da Tua graça e da Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.